Olá, pessoal, bem-vindos ao Empreenda com Saúde, nosso podcast que fala sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre saúde, sobre empreendedorismo na área de saúde. Eu sou Felipe Pacheco, o seu host aqui no podcast. Estou sempre acompanhado da minha bela esposa Thalita, Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. dependendo do horário que nos assiste, né? E hoje estamos aqui recebendo uma amiga, uma convidada super especial. Antes de anunciar ela, queria trazer para vocês um recadinho do nosso patrocinador, da Salubritar, Saúde e Segurança no Trabalho, a melhor consultoria de saúde e segurança do Brasil, agora também no seu modelo de franquia. Para quem quiser conhecer, quem tiver o desejo de empreender, é só acessar aí franquia.salubritar.com.br para conhecer um pouquinho do nosso modelo de negócio lá. E anunciando a nossa convidada de hoje, estamos trazendo a Marcela Linhares, ela que é esposa do Diogo, mãe da Lavina e da Mila, é uma mulher apaixonada por tudo que envolve relação familiar. Graduada em psicologia pela UFMG, atuação na abordagem de teoria cognitivo-comportamental, especialista em terapia do esquema, professora de graduação em psicologia e pós-graduação em gestão de pessoas, psicóloga familiar com atuação no atendimento de casais e aos pais com uma vivência de maternidade, paternidade mais leve e conectada com as necessidades das crianças e adolescentes. Marcela, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado por estar aqui e vamos trocar uma ideia sobre essa questão de relacionamentos pessoais, né? Vamos, obrigada, gente. Delícia estar aqui com vocês. Obrigada pela confiança e pelo convite. Obrigada a você. Mal começou e com esse currículo já deu vontade de marcar uma consulta. Né? Lá vamos nós para terapia de casal ao vivo aqui. Marcela, vamos começar falando o que te motivou a focar nos relacionamentos familiares e nos casamentos? Vamos lá. Falar de família não tem como não passar pela relação do casal. Falo que para ter uma família saudável, a gente passa pela relação que essa mãe e esse pai estabelecem um com o outro. Então, quando eu foquei a minha atuação na área infanto-juvenil, para trabalhar com crianças, para trabalhar com famílias, que esse é o meu objetivo, eu falo que é a minha missão. Trabalhar com famílias para que a gente possa entender que existe a possibilidade, sim, de ter uma família feliz. De uma forma simples, mas que demanda investimento. Então, toda vez que eu trabalhava com crianças, onde que eu mais esbarrava? Na relação do casal. Então, eu fui fundo na relação do casal, porque passa pela relação do casal ser um bom pai e uma boa mãe. Eu acho muito difícil existir a possibilidade de uma família saudável se a relação do casal não for saudável. Com certeza. Então, não tem jeito de desconectar. Isso que me motivou a cada vez mais buscar formas, recursos, estratégias para trabalhar com casais, para que, tendo casais saudáveis, a gente possa chegar no objetivo de famílias mais felizes. Muito legal. Marcela, é interessante porque até falei com a Thalita, quando a gente viu uma postagem sua, eu falei, a gente precisa chamar a Marcela para vir conversar. Mas é uma coisa que já vem dando um comichão na gente, né? Porque eu e a Thalita, a gente já trabalhou de diversas formas, a gente já trabalhou junto. Ela já utilizou o espaço da minha empresa para fazer os atendimentos dela. Ela, de certa forma, é uma vendedora da Salubritar. Eu, de certa forma, ajudo ela a gerenciar alguma coisa do consultório dela. E quando a gente começou o projeto aqui, e até de experiências anteriores, as pessoas até falavam, gente, casal trabalhar junto não dá certo. Não dá certo, não mexe não com vai isso. funcionar, porque tem que separar o que é casal, o que é profissional, então não dá certo. E isso sempre me trouxe um incômodo grande, sabe? Mas por que não vai dar certo? Tipo assim, se a pessoa que mais me conhece, que é a minha esposa, se ela não pode ser uma parceira, inclusive profissional, né, no mundo profissional, significa que tem alguma coisa errada na relação, não? Eu falo que o casal precisa alinhar a expectativa. Uhum. E o que mais funciona num casal? Combinados. Pode ser que tenha casais que não deem certo de trabalhar juntos? Sim. Pode. E tudo bem. E tudo bem. Depende das expectativas que a gente tem, e eu vejo isso como um grande desafio nas relações conjugais. Porque as pessoas, às vezes, têm expectativas irreais em relação ao seu parceiro ou parceira. Expectativa de que o outro vai atender às minhas necessidades, às minhas demandas não satisfeitas lá atrás. Porque muito do que nós somos, a gente precisa entender assim, muito do que nós somos vem de processos educacionais
emocionais vêm na nossa relação primária, né? Até das nossas referências primárias, pai e mãe, Sim. né? Independente de como que é esse casal. Não falo só casais casados. Independente de como que é essa relação. Tá? Então, quando a gente fala de casal para dar certo ou não numa determinada área, depende dos combinados, do que funciona para cada um. Porque entende como que essa já é uma relação que ela vai trazer por si só conflitos? A relação, gente, ela traz conflitos. Qualquer tipo de relação Qualquer. com o outro já parte de conflitos mesmo. Por quê? Duas personalidades diferentes. Personalidade, que a gente vem de fábrica. A gente nasce com personalidades distintas. Uhum. E os contextos de interação, os contextos ambientais que a gente tem. Você, Felipe, vem de um sistema vou chamar de sistema 1, que é o quê? A forma que o Felipe foi criado, o jeito que os pais educaram, os valores, as crenças. A Thalita vem de um outro sistema, sistema 2. Uhum. O que é a relação do casal? O que traz saúde para a relação do casal? Quando a gente começa a criar o nosso sistema 3. O que é o sistema 3? Não é mais a repetição do que foi com você. E nem o que foi com você. É o que dá certo na relação, Thalita e Felipe. O que dá certo nessa relação? Então, uma coisa que eu falo, combinados funcionam. Só que para isso a gente entra num outro grande desafio. Os casais não conversam. Comunicação. Não conversam, exatamente. Não conversa. Então, esse é um grande desafio da gente sentar, da gente colocar as nossas expectativas mais realistas, entender que não é esse outro que vai satisfazer as minhas necessidades e as minhas expectativas. Eu preciso buscar isso, né? Pela minha individualidade. Entende? Você falando aí da conversa, né? Você acha que a falta de comunicação é o maior desafio que tem hoje nesses relacionamentos modernos? Um dos. Sabe por quê? Eu acredito que as pessoas, elas estão alienadas demais. Alienadas pelos excessos digitais, alienadas pelos excessos que invadem de diferentes formas. E eu vejo que os casais, por falta de tempo, muitas vezes, o casal não tem tempo para conversar um com o outro. Entende? Então, o diálogo é um ponto que eu vejo grandemente. Esse desalinhamento de expectativas. Vejo que essa falta de tempo traz uma falta de intimidade. Vamos pensar numa empresa como empreendedor. Aquela área que a gente dá menos atenção, menos investimento em todos os sentidos. Investimento financeiro, investimento de energia, investimento de conversa. É a área que muitas vezes vai ficar descoberta. Sim. Nós vamos delargando. Na relação não é diferente. Eu uso uma frase que eu gosto muito para mostrar sobre o nosso investimento nos nossos relacionamentos. Tudo aquilo que a gente dá atenção e tempo cresce na nossa vida. Sim. Entende? Se a gente não tem momentos para isso. E às vezes, Thalita, no dia a dia, que é um dia a dia agitado, nós estamos na fase produtiva, a gente vai ter que colocar isso no calendário, na agenda. Exatamente. Precisa ter uma agenda para a gente fazer isso. Porque senão a gente vai se tornando cada vez mais distante. E aí o distanciamento físico traz um distanciamento emocional. Traz uma falta de intimidade para conversar sobre as questões do dia a dia, né? Para resolver os problemas, para alinhar, para fazer bons combinados. Essa falta de tempo que você fala seria a prioridade, né? Que a pessoa não está priorizando, Porque né? o tempo existe, As né? prioridades Agora, são como que diferentes. você vai consumir esse tempo? O que você vai fazer com ele? Exatamente. Totalmente. Sabe o que eu falo? Assim, eu pergunto muitas vezes, quando eu estou, né, seja no consultório, seja no treinamento, me fala o que é prioridade para você. E quase que a maioria das vezes eu tenho a resposta que família está dentro dos top 3 de prioridade. Só que aí eu faço uma pergunta. Então, me fala, no seu dia, qual que é o momento que você tira para estar com a sua família, para dedicar a isso? Aí vem justificativas de todos os lados. Marcelo, eu não posso. O trabalho vem sempre como uma grande justificativa. E aí, o que eu falo assim, gente, eu entendo. Principalmente casais em fase produtiva da vida. O trabalho, ele vai fazer parte. Mas se eu não estabelecer não só a prioridade, a ordem de hierarquia dessa prioridade, muitas vezes nós vamos falar que família é uma prioridade, mas nós não vamos vivenciar isso. Na minha casa, eu falo que tem uma ordem muito bem definida.
Deus, família, trabalho. E essa ordem não se inverte. Então, se tiver algo muito importante na minha família e eu precisar abrir mão do trabalho, eu vou fazer negociações com o trabalho, porque tem coisas que são inegociáveis. E eu não estou falando isso um dia. Ah, não tem um dia que você fica o dia todo no trabalho que você é consumida? Tem vários. Sim, lógico. Tem vários dias que isso acontece. Sou uma pessoa extremamente do movimento. Eu tenho essa questão, assim, um esquema meu, um padrão de pensamento e comportamento. O tempo inteiro eu preciso estar produtiva, isso é algo que eu trabalho, né? Inclusive nos meus processos terapêuticos. Mas eu tenho muito bem definido de agenda o horário com as minhas filhas, o horário com o Diogo, o horário para nossa família, isso tá na agenda. Maravilhoso. Então, não é questão assim, pode ser que algum dia você tenha um tempo maior para o trabalho, mas se eu não colocar isso na minha rotina, não inserir a minha família na minha rotina, ela vai ser prioridade no sentido verbal, não vivencial. Você falou isso de calendário, eu achei interessante, porque teve, assim, até recente, a minha rotina do Felipe é muito pesada. A gente fica o tempo inteiro ligado no 220. Aí teve um dia que eu falei com ele, toda quarta-feira vai ser o dia do casal. Aí ele tá assim, por que quarta-feira? Eu falei, não sei, a gente criar assim, vai ser uma tradição. É isso. Sabe o que eu falo? Você falou dos desafios, né? A sexualidade é um desafio no relacionamento conjugal. Sim. E aí eu falo uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, Marcela, dá meio que, não sei, discordâncias. Porque eu falo assim, gente, você tem dia marcado na agenda pro sexo? Não. Porque às vezes, se não tiver, pode faço. ser que a gente passe por um período e fale assim, qual que foi a última vez? Sim. Existem pilares que, se a gente fez uma escolha de estar num relacionamento, a gente precisa cuidar. 3 pilares no relacionamento conjugal. Nem estou colocando base, não. Base é afeto, base é confiança, respeito, inegociáveis. Mas vamos trazer os pilares. Espiritualidade, sexualidade, financeiro. Sim. Se a gente não cuida disso, se não existe uma transparência nesse processo, e financeiro eu não estou falando de ter uma condição, porque quando tem muito e quando tem pouco, pode ter problema. Ter clareza, combinados. Eu vejo tantas traições financeiras no relacionamento que vocês não têm ideia. As pessoas falam, traição financeira? Como assim? Falta de transparência nessa relação. Eu preciso omitir várias coisas. Assim, né? Não vou falar que a Thalita faz, mas... Ah, meu Deus! É aquele negocinho assim, né? Compra uma roupinha, não pode falar que comprou. Isso. Né? As brusinhas, né, Thalita? Não, com as brusinhas. Não posso falar que comprei. Falo, como assim não pode? Qual que é o problema de você comprar um negócio pra você? Sim, só que até isso é uma construção. Porque muitas vezes a gente vem de referências de casais, referências familiares que não tinha essa fluidez. Não tinha essa abertura, sim. Não tinha essa abertura, não tinha essa transparência. Então, precisa ser uma construção. Eu falo assim, gente, é degrau. A gente não precisa sair do lugar que a gente está e ir para o topo, não. A gente pode ir escalando, mas com intencionalidade de querer que a nossa relação seja transparente em todos os aspectos. Porque é uma escolha estar com o outro. E aí a questão, né? Só retomar aqui da sexualidade. Muitos casais chegam com questões de sexualidade baseadas em expectativas irreais. Tem lá assim, um homem que quer todo dia, Exato. a mulher que quer nenhum. E aí? Entende que vai dar ruim? Sim. Se a gente não fizer combinado, vai dar ruim, porque a expectativa desse aqui é totalmente irreal com esse aqui. Então eu falo assim, gente, faz combinados. Que isso, Marcelo? Combinados de quantas vezes? Vamos combinar quantas vezes? Qual que vai ser a nossa periodicidade? Qual vai ser a nossa frequência? Porque aí eu tenho condição de trazer expectativas mais realistas. E aí, vamos esperar a vontade acontecer pra gente entrar nesse movimento, gente? Vai acontecer? Se a gente esperar a vontade. De novo, é o que você falou, se não tiver intencionalidade, não vai, né? Vai. Não vai. O trabalho vai atropelar, as coisas do mundo vão atropelar, os eventos vão atropelar. Você falando isso, Marcela, que é aquele ponto, né? É pra tudo. É a mesma coisa assim, eu quero viver uma vida fitness agora. Você nunca vai ter a vontade de largar um pão de queijo recheado pra tomar um copo de whey, entendeu? Você vai ter que forçar, você vai ter que intencionalmente criar aquilo. E a partir dos resultados, aquilo pode entrar numa retroalimentação positiva, né? Aí sim você começa a ter prazer no processo, porque você está vendo o resultado.
Mas antes de ver o resultado, meu amigo, é esforço. É esforço, É. é dor. Aham. É dor. É mudança, É né? mudança. Mudar machuca. Falei, dá o dor. processo vai trazer dor. Só que eu ainda falo assim, gente, eu prefiro no processo. Porque se não for no processo, entende quando que a gente entra para mudança? Quando algo muito ruim acontece, Aham. quando um desastre acontece, quando um acidente acontece, quando uma doença vem. Eu até nas minhas conversas com Deus eu falo isso. Eu falo assim, me mostra muito claro que eu vou ser obediente e quando o sinal estiver claro, eu vou entrar na mudança via processo, porque eu não quero entrar por essa via da tragédia. Aham. E às vezes é por essa via que a E é gente comum, entra né? É na o mais mudança. comum, né? Sim. Então, a intencionalidade, falo que é a palavra para virada de chave. Sim. Eu fazer isso porque eu estou com vontade? Não. Faço isso quando é verão, quando é inverno, com vontade ou sem vontade. Eu faço isso porque é o meu objetivo. É. Agora, a comunicação, Marcelo, só... Aí é uma opinião pessoal, né? Assim, que eu até já conversei muito isso com o Thalita. Que para mim, rede social, ela, na verdade, a gente ia chamar uma rede antissocial. Porque eu acho que ela está destruindo as relações pessoais. Né? Você tem comunicação, digamos, por rede social, dependendo da estrutura, por exemplo, familiar. Você pode conversar no WhatsApp ou no Instagram diariamente com um pai, um irmão, mas você encontrar a pessoa é muito diferente. Você telefonar é muito diferente. Né? E hoje a gente está naquele tempo, assim, digamos, da comodidade, né? Onde a pessoa fica no sofá e dali com o aparelho na mão ela resolve tudo. Ela se comunica, ela cria relações pessoais, ela se alimenta, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui de iniciar a gravação falando sobre essa questão de refeições, da importância de se fazer uma refeição em casa. Eu fico pensando hoje em dia, por exemplo, o consumo que se tem de iFood hoje em dia, para trazer comodidade. Falei, comodidade para quê, cara pálida? Para que você quer economizar aquela hora que você está economizando, que você não está preparando uma refeição? Você vai fazer o quê? Você vai ficar sentado no sofá mexendo no telefone? Sim. Levanta a bunda, vai lá, faz uma refeição. No processo de fazer a refeição, você está construindo esse relacionamento, essa comunicação, né, com o seu casal, com seus filhos. Então, assim, essa comodidade, essa criada comodidade hoje em dia, ela me incomoda muito, porque eu tô vendo que as pessoas estão ficando cada vez mais fechadas, né? É uma das críticas que eu tenho, inclusive ao trabalho home office, que eu falo que não é tão produtivo, e não é, porque você não tá com seu colega de trabalho ali do lado. Você demora muito mais tempo para resolver uma pendência e tal, porque você pode chegar pro lado e ter uma tratativa. Mas não, você tá no home office, tem que mandar uma mensagem eletrônica, pode ser e-mail, WhatsApp, o cara vai responder no tempo dele, que ele quiser. Então, assim, as coisas elas estão se tornando muito truncadas no meio social, apesar da gente ter ferramentas de se criar, digamos, uma sociedade mais comunicada, mais interligada, né? Mas não é o que está rolando. Você falando isso, eu lembrei de uma expressão que eu recebi recentemente num texto que falava filhos órfãos de pais vivos. E aquilo mexeu tanto comigo. Pesado, né? Tão pesado, porque é isso que está acontecendo, não só em relação aos filhos, mas em relação ao casamento, aos casais, às famílias. A gente pensar que a gente é órfão porque não tem a disponibilidade emocional de estar ali presente naquele momento. Às vezes está fisicamente presente, mas não mentalmente presente, emocionalmente presente. E aí eu vejo que a gente tem cada vez mais ferramentas de comunicação e comunicamos cada vez pior. Sim. Tem uma empresa que eu atendo que, como consultora também, né? Eu trabalho nesse processo de gestão de pessoas, de desenvolver lideranças dentro das empresas, de trazer esse soft skill, as habilidades interpessoais mesmo. E aí nós estamos conversando sobre a ferramenta do WhatsApp como uma comunicação na empresa, que é uma empresa pequena em termos de tamanho, de número de funcionários, que só conversa pelo WhatsApp, o colega do lado se xinga pelo WhatsApp, se altera pelo WhatsApp, enquanto isso aqui, ó, poderia evitar tanta coisa. Sim. Tem várias questões que qual que é a solução, ou pelo menos a tratativa no primeiro momento? Você já sentou e conversou honestamente com aquela pessoa? Exatamente. E como que a gente vai se distanciando desse processo? A gente passa isso muito, Marcela. Você falando, por exemplo, de questão empresarial, né? A gente, quando vai atender um cliente, na hora que chega pra gente, assim, a situação já tá um pouco, digamos, virou uma bomba, né? O cliente já tá nervoso porque uma entrega não foi feita. Você fala, não, peraí, mas
que foi conversado? Aí as pessoas chegam com aquela, sei lá, aquela troca assim, de 10, 15 e-mails, mensagens. Eu falei, não, tô perguntando o que foi conversado. E não o que foi registrado, formalizado por texto. Pega o telefone, liga, marca uma reunião por vídeo. A reunião por vídeo é ótima. Você tá ali de olho a olho com a pessoa, falando, né, tendo feedback e tal, depois você formaliza. Exato. Mas então, as pessoas, que é aquilo que eu falei, elas estão criando, né, até aquele comportamento, assim, digamos, de hater na rede social, né? Muitas vezes a pessoa usa aquilo ali como uma ferramenta de comunicação porque ela tem medo do feedback instantâneo do outro. Não sei se talvez a popularização de um Tinder, dessas coisas também tem a ver com isso, né? É muito mais fácil você conversar ali e se a pessoa te ignora, você deixa pra lá, mas se ela te ignorar ao vivo, aquilo Do cria que se Você envolver. não sabe nem o que você vai falar. O se envolver com o outro precisa que a gente trabalhe algumas habilidades. A gente tem que ter habilidade de regular nossas emoções. A gente tem que ter habilidade de expressar nossos sentimentos com assertividade. Isso é mais difícil, né? Isso demanda a gente um esforço maior. E é isso que eu falei, como que nós estamos substituindo relações que são extremamente vitais. Um relacionamento em que a gente senta em família e que está ali podendo olhar nos olhos um do outro. E as famílias, eu falo, a gente precisa fazer combinados firmes em relação a isso. Atirar eletrônicos, por exemplo, quando a gente estiver na mesa. Isso é falta de educação. Além do que, né, mais do que falta de educação, isso traz um distanciamento. Eu falo com meu marido o seguinte, eu falo assim, Diogo, quando a gente chegar em casa, a gente trabalha fora, nós dois. Então, quando a gente chegar em casa, a gente precisa mostrar a nossa disponibilidade para as meninas. Não é só falando, oi, cheguei. É demonstrando através do nosso corpo a nossa disponibilidade. Então, se eu tenho algo a resolver ainda no celular, que eu fique na porta, termine de resolver, para eu chegar em casa assim, ó. Oi, a mamãe chegou, disponível. Mentalmente, emocionalmente, bacana. não só Sim. fisicamente. E algumas vezes eu já peguei saindo de casa, eu já peguei ele sentado na escada. Olha, Tô terminando de resolver as coisas aqui antes de entrar. que criou Porque esse entrando em hábito. casa, coloca o celular no bolso e entra disponível para isso. Bacana. Isso mostra acesso. Você Aham. vai buscar acesso numa pessoa que está aqui ou você vai buscar acesso numa Sim. pessoa que se mostra disponível em termos posturais mesmo? Uhum. Então, nós precisamos voltar para esses pequenos movimentos que eu falo que não é no extraordinário. A vida acontece no ordinário do dia a dia. As relações não acontecem numa viagem maravilhosa que a gente faz. Isso é ótimo, gente. É uma delícia estar no relacionamento conjugal, numa viagem ótima. Mas as coisas vão acontecendo no ordinário, nessa troca do dia E a a dia. gente fica tão ali no automático, a gente acha que tudo vai acontecer só no extraordinário. Ah, quando eu estiver de férias, quando eu estiver Exato. no final de semana, quando eu daqui um ano, quando eu for mãe, quando eu não sei o quê. Exato. Teve uma vez que eu fui trabalhar comigo mesmo os meus valores. O que eu queria ser? Qual que é a forma que a Marcela quer ser vista? E aí, né, eu fui colocando para mim, eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser uma mãe bem-humorada. O bom humor é um valor na nossa casa. Na nossa casa, se não aguentar uma capa, uma brincadeira, não vai. É um bom humor, alegria, né? A infância das meninas fala sobre alegria, né? É a emoção que tá ali, nessa energia da infância. E aí eu fui colocando meu celular para despertar em momentos estratégicos do dia. Por exemplo, a gente chegar para almoçar, geralmente era o caos. Gente, 2 filhas em horário, né, escolar, a gente trabalhando. Então, a grande possibilidade de eu passar igualzinho um trator e nem olhar para o lado, nem olhar para o marido. Aí eu colocava 12h15, despertava no meu celular. Lembrar que você é uma esposa gentil. Chocada. Entende? Assim, no dia a dia, a gente consegue fazer esses pequenos movimentos. Pra quê? Pra eu chegar, em vez de já começar, vamos, bora pro movimento? Deixa eu dar um beijo. Falar assim, como que foi sua manhã? Tudo certo lá na empresa? 5h30 eu colocava, lembrar que você é uma mãe divertida. Por que 5h30? Porque era o horário que eu buscava as meninas na escola. No caos, Aí, né? no caos. Naquele Aí era cansaço. ótimo. A Mila, de vez em quando, pegava, mãe, tomar o seu ômega 3 e lembrar que você é uma esposa gentil. Mas é na simplicidade disso, de colocar um celular para despertar naquele Essa foi momento ótima. para estar ali com o outro. Sim, não, e quebra essa questão, essa tensão da rotina do dia a dia, né? É que nem nos momentos, por exemplo, eu tenho pavor de trânsito.
trânsito truncado, sabe? E gente fechando um ao outro. Detesto dirigir com trânsito truncado. E, naturalmente, como eu detesto, se eu tô naquela situação, né, a Thalita já fica até mais Vai acessar, né? Nossa, eu Vai mais fico assim, ó. reclusa. Ela Vai fica até acessar. mais Eu tô aqui quietinha, mais calada fechada. rezando salve, rainha, mãe de misericórdia. Porque vai indo tudo quanto é tipo né? Qualquer coisinha que acontece, você já tá com aquele fio curto, né? Já tá com um pavio curto. Então, é interessante essa ferramenta que você trouxe, porque, pô, se eu já sei que naquela situação eu vou meio que entrar naquela paranoia, naquele fluxo normal, isso aí, opa, peraí, isso te traz a consciência pra você quebrar aquilo, né? Sim, e para o parceiro ajudar. Eu falo que o nosso parceiro, nossa parceira, pode ser uma pessoa incrível para nos ajudar no nosso crescimento pessoal, porque tem possibilidade disso, mas pode ser uma pessoa que vai se tornar um fator de risco na nossa vida. Entende, gente? Aqui, ó. Sim. A gente vibra dessa forma aqui. É muito difícil casais ficarem diferentes em termos, né, de vibração, de energia, de rotina de vida, de rotina. Vamos lá. Um que é fitness, o outro que não. Muito difícil casais totalmente diferentes se manterem juntos, saudáveis, com tanta diferença. Então, eu falo que ou esse aqui, que está, às vezes, com uma rotina melhor, mais saudável, vai puxar esse. Ou esse aqui vai puxar esse para baixo. Sim. É muito difícil se manter totalmente diferentes na rotina, nos movimentos. A longo né? prazo, A longo né? prazo. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar, escolher casais, ou pegar na mão e falar assim. Com o nosso parceiro, vamos junto? Qual que é a nossa intencionalidade? Vamos fazer aqui, vamos começar no primeiro degrau. O que a gente quer? Sair desse zero que a gente está hoje, sair desse lugar ruim como fator de risco e vamos buscar um fator de proteção juntos, que seja dar o primeiro passo. Então, o nosso parceiro tem grande potencial de influenciar muito na nossa vida. Com certeza. O nosso ambiente é aquilo que mais promove processos de mudança sem a gente perceber. Nós somos consumidos pelo ambiente que a gente se alimenta. Ambiente do que a gente vê, do que a gente ouve, com as pessoas que a gente convive. Então, nosso parceiro vai ser um ambiente que pode nos edificar ou pode nos destruir. Como se fosse um amplificador. Sim, Se eu tô intensificador. Se eu tô vibrando bem, o parceiro vai provavelmente ajudar a melhorar Vai isso. junto, ele vai junto também. Mas né? se eu tô mal, provavelmente vai piorar ou não. Sim, como a gente é conectado com esse ambiente, o ambiente, porque a gente tem a estrutura da personalidade, que a gente nasce com ela. Mas o que é determinante? Que inclusive tem o potencial de mudar estruturas inatas. É o ambiente. Então, se a gente precisar pensar assim, o que para a gente ser pessoas que a gente quer? Eu quero ser fitness. Gente, com quem que eu vou conviver? Com quem que eu vou buscar, inclusive nas minhas redes sociais, para ser referência? Esse tipo de pessoa. Tem uma série que eu achei ela muito interessante, chama Blue Zones. Vocês já assistiram? Não. É Como Viver Mais de 100 Anos. Fala sobre longevidade. Você vai amar. Eu já me falaram Já falaram dela. sobre ela? Já. O que Falaram acontece? que é ótimo. O pesquisador, ele pegou o mapa do mundo e foi identificar lugares em que as pessoas viviam mais de 100 anos. E aí ele foi identificando essas áreas com pontos azuis, por isso do Blue Zones. E ele identificou 5 áreas e foi até nesses locais, comunidades, cidades, ilhas, para entender o que as pessoas faziam nesses lugares para elas viverem mais tempo. E foi falado tudo isso aqui que nós estamos trazendo. Aí depois ele identificou o que era comum em todas essas áreas. A questão da alimentação, quando a pessoa manuseia, né, que faz o movimento da alimentação, da Menos construção, industrializados. menos industrializado. Então, essa alimentação que a gente vai para a cozinha, faz junto em família, olha que grande possibilidade de conexão do casal, da família. Da alimentação, foi falado sobre essa questão da atividade, mais do que o exercício físico que a gente vai na academia, essa atividade do dia a dia, de usar uma escada, de agachar, de levantar, então essas atividades. E aí uma coisa extremamente importante, a nossa
tribo, as pessoas que nós nos relacionamos. Então, foi colocado vários pontos na relação conjugal. O que faz com que a gente tenha relacionamentos mais felizes? Quando a gente tem um outro que investe em nós, que está junto com a gente, que tem alinhamentos de objetivos. Tanto que tinha um dado lá muito interessante que falava assim, quando casais vivem juntos por muito tempo e são muito conectados, quando um morre, a possibilidade do outro morrer aumenta em 2/3. Por causa dessa conexão, por causa desse alinhamento, que a gente vai escolhendo ser dependente Sim. do outro, né? Quando a gente está no relacionamento, é uma escolha ser dependente do outro, viver a vida junto com o outro, fazer planos em comum. Sim. Então, aquilo que é uma coisa na minha individualidade, eu preciso compartilhar? Preciso. Porque um planejamento meu, para eu estar aqui hoje, eu precisei fazer um planejamento para o Diogo alinhar com as meninas na nossa casa. Então, a gente precisa construir isso como uma escolha, como um desejo de estar junto. Pois é, desculpa, te cortei que você ia falar, mas você falando isso é até uma coisa interessante. Aí eu vou trazer de novo o exemplo pessoal meio da Thalita, porque né, eu tenho 2 filhas, Thalita é madrasta de 2, né? Eu sou ótima madrasta. Maravilhosa drasta. E eu já escutei críticas de, por exemplo, de ter dias em que a Thalita ficou por conta de cuidar da rotina das meninas. Né? Buscar na escola, levar pro balé, né? Essas coisas. Falou assim, Felipe, você não pode delegar isso pra Thalita, porque a Thalita não é a mãe, ela é madrasta. Eu falei, não, peraí. Né? Não é uma questão de não posso delegar. A questão é, ela escolheu participar dessa família. Então, qual que é o problema? E eu faço com o maior prazer. Qual que é o problema dela? Tudo bem que são minhas filhas e não são filhas dela, mas se ela escolheu compartilhar esse universo, esse mundo, é natural que ela queira fazer essas coisas também. E quando ela encontrou com o Felipe, isso já veio antes, né? Já encontra o Felipe com as filhas e que faz parte dessa configuração familiar. Mas sabe o que é interessante? Você falando dessa questão até das relações da tribo. Quando a gente não encontra alguém que você gosta da pessoa, mas você encontra ela fica só naquela reclamação, naquele mau humor. Você não volta para casa toda mal. E isso acontece até hoje. Já tem 6 anos que a gente está junto. A gente sai direto com pessoas que são relativamente próximas e fala comigo. Thalita, você não pode fazer isso com as meninas. Você não pode dar presente para as meninas. Você não pode... Você não pode, tipo, criticar alguma ação educativa, tipo... se eles fizeram alguma coisa errada, fazer uma Gente, e eu falo, uma palavra reprimida, eu faço Lógico tudo que pode. isso. Porque assim, como é que eu vou ter uma vida de casal separada do Felipe, deixando as meninas em outra relação? Não tem jeito. Não Elas tem fazem jeito. parte disso. E olha como que combinados funcionam, entende? Elas fazem parte, não tem como você se desconectar disso estando com o Felipe. Eu falo até mais. Eu acredito que seja omissão de uma das partes, seja da mulher ou do homem, que assume o relacionamento que o outro tem filhos e que não se posiciona também diante disso. Porque entende que no sistema de vocês, o que as meninas vão entender? Que no sistema da família dela com a mãe delas é de um jeito. Sim. Que aqui é de outro. E são sistemas igualmente válidos, que Exato. funcionam, mesmo com práticas, com rotinas, com combinados diferentes em cada lugar. Isso é importante. Exatamente. Quando eu conheci a Thalita, até você comentou isso assim, que trata como uma omissão quando isso não acontece, né? É um pensamento que eu compartilho também, porque quando eu conheci a Thalita e tomei a escolha, né? Que nem você falou, a escolha, a decisão da gente continuar, da gente evoluir pro casamento e tal, se ela não tivesse um bom relacionamento com as meninas, eu tratava aquilo como um pré-requisito, sabe? Sim. Tipo assim, ela tem um bom relacionamento com as meninas, então eu posso prosseguir. E me causa muita estranheza eu ver situações onde se forma um casal onde isso não existe. Eu falei, gente, isso deveria ser um pré-requisito. E aí vocês trazem, né, da sua pergunta, Thalita, um dos principais desafios do relacionamento conjugal, filhos, né, gente, também. Filhos vêm como um grande desafio no relacionamento conjugal, tanto que a gente tem dados estatísticos do número de divórcio
pós-nascimento de filhos. Sim. Por quê? E a gente vê algumas coisas que são naturais de acontecer, que a gente já espera que aconteça, e outras que eu vejo que é falta de preparação quando a gente pensa em ter filhos. Natural de acontecer. Se antes eu tinha um casal, vamos colocar que as setinhas estavam voltadas um para o outro, por quê? Porque existia a troca? 50-50%? Não. Entendam uma coisa, casamento, relacionamento conjugal nunca é 50-50%. Não é. E se a gente vai para o relacionamento com essas expectativas, nós vamos nos frustrar muito. Sim. Ah, financeira, às vezes é 70-30. Cuidado com a casa, é 60-40. Não existe o 50-50 equilibrado. E se a gente busca, nós vamos ter muitos conflitos na relação. Sim. Então, entender que não é 50-50, mas é aquilo que dá certo no combinado conjugal. Então, antes do nascimento dos filhos, nós temos um casal que, de forma não 50-50, que investe um no outro. Um filho nasceu. O que acontece, gente? Essa setinha da mãe que estava direcionada para o parceiro Muda. vai para a criança. Não tem jeito. Existe um bebê que chora, que tem as demandas, que precisa extremamente dessa mãe. Então, a setinha já vai para o filho. O que eu vejo acontecendo? Onde que estava a setinha do pai? Para a mulher, né? Olha para essa relação e fala assim, sobrei. Né? Porque a mãe e o bebê entram no processo que a gente chama de simbiose emocional. É uma fusão emocional, é como se fossem um só. O parto traz a separação corpo físico da mãe, corpo físico do bebê, mas emocionalmente eles são um só. Quando o homem olha para essa relação, ele não se encontra nesse lugar. E aí, para onde que vai a setinha dele? Que deveria ir para a mulher, vai para fora. Para fora onde? Para o trabalho, para as coisas do mundo. Teve um caso que eu achei tão interessante. O bebê nasceu, o pai virou triatleta. Falei, Olha, como assim? Como assim? exatamente. Eu não conhecia esse lugar de buscar, né, fora esse investimento, essa tensão, esse tempo que estava ali na relação, vai para algum lugar. Ele fazia uma atividade de manhã, 5 horas da manhã, ele fazia outra atividade na hora do almoço, ele fazia outra atividade no fim do dia. Entende que nós não nos preparamos emocionalmente? Porque tem até uma sessão que eu chamo, né, lá no consultório, de preparação emocional para se tornar pai e mãe. Que é mostrar o quê? Vai existir um desinvestimento no casal, natural, necessária, porque um bebê precisa desse investimento. Mas qual que é o papel do pai consciente e responsável? Primeiro é de apoiar essa mãe. Onde que eu quero a setinha do pai? Na mãe. Não é nem só direcionado para o bebê, não. Claro que o pai pode ajudar em tudo. É necessário que faça, né? Não uma ajuda, como uma responsabilização. Mas eu quero esse pai voltado para essa mãe. Porque se essa mãe está bem, significa que esse bebê vai estar bem, não está fusionado? Então, que essa mãe esteja bem, que o pai esteja olhando para ela. Então, como a gente não se prepara para isso, filho se torna um grande desafio. Está aí o número de divórcios até os 3 anos de uma criança. Você falando isso, Marcela, tá lembrando... Eu até fiz uma palestra, um evento para uma empresa, um cliente, deve ter 1 ou 2 semanas, e eu falei sobre saúde mental, no trabalho em geral. E aí eu usei uma frase lá que o pessoal até meio que assustou, porque vai um pouquinho na contramão do que amplamente é divulgado, mas enfim, os psicólogos, inclusive o Marcelo, vai me odiar. Será? Mas na hora que eu falo pro pessoal assim, eu acho que hoje se cria muita angústia, porque algo que é amplamente difundido é impossível de se alcançar, que é o tal do equilíbrio. Eu até arrepio na hora que fala, eu preciso ter uma vida equilibrada. Falou, meu amigo, dependendo da fase da tua vida, você está mais focado no trabalho, ao invés da família. Você tem tempos que você vai estar mais focado na família, ao invés do trabalho. Tem momentos, você trazendo a maternidade. Óbvio que a mãe estará mais focada no filho ali durante 1, 2 anos, ao invés do marido. Né? Então, assim, se você não entender, se você não aceitar que em diferentes momentos você pende mais para um lado do que para o outro, você vai ter angústia. Não adianta você querer achar que você vai ser muso fitness enquanto você está construindo uma empresa do zero. Você não vai conseguir lidar com as duas coisas. Não adianta você achar que vai construir uma empresa, né, do zero e acumular patrimônio, comprar um apartamento ao mesmo tempo. Não vai. Você precisa tomar as suas decisões e aceitar que naquele momento você está em um ponto, né, demandando mais energia do que do outro.
Então, na hora que fala assim, a gente tem que buscar o equilíbrio, precisa equilibrar o trabalho com lazer, com família. Ele falou, meu amigo, não existe. Eu não vou te odiar por isso. Não vou te odiar. E eu falo, eu entendo o equilíbrio no sentido, concordo plenamente, Felipe. Em diferentes momentos da nossa vida, a gente está focado em uma área principal, em um pilar que a gente escolheu investir mais tempo e atenção, né? Que é o pilar que nós queremos que cresça na nossa vida, né? O tempo e atenção vai fazer com que cresça. O que eu acredito em termos do equilíbrio é não delargar áreas importantes. Porque o que acontece? A gente trabalha o nosso dia a dia, a gente tem como se fosse os pilares importantes, né? Pilar da saúde, da família, da espiritualidade, do lazer. Então, nós temos isso. Delargar uma área, depois a gente vai ser cobrado por ela. Sim. Se para construir uma empresa eu delargar totalmente a minha saúde, daqui a um tempo eu vou estar com a minha empresa e vou olhar no espelho e não vou me identificar nesse corpo, não vou me identificar com a minha saúde. Então, delargar alguma área, eu vejo que é um grande problema. Mas entender que nós vamos dar a mesma energia nos diferentes pilares, isso é muito ilusório. E aí eu vejo que pessoas entram muito nessa busca e elas se perdem nisso, elas se frustram totalmente nisso. No porque... Réveillon é comum demais, né? Vou fazer minha listinha de coisas para o ano novo. Vou é. perder 30 quilos, vou ficar rico, meu amigo, vou ler 3 livros por mês. Não vai. É aquela listinha com as metas mirabolantes, né? Quando, eu falo assim, quando você coloca uma meta para começar na segunda-feira, no primeiro dia do mês, no ano que vem, eu já olho para a pessoa e falo assim... Por que não vai começar hoje? Ou assim, ou vai na segunda e na terça já... Você quer, primeiro de tudo, o que é mobilizador para o processo de mudança? É o desejo. O desejo, ele é mobilizador. Ficar só no desejo não funciona. Tem que ser desejo que mobiliza com atitude. Então, você quer... Quando que você vai começar a parar de beber? Em plena sexta-feira à noite. Quando que você vai começar a academia? Numa terça-feira brava. Não tem problema, sabe? Não tá a semana partida. Não existe isso. Você quer, você precisa fazer acontecer. No grande, não pode ser no simples. Tenha hábitos, simplifica seus hábitos de uma forma que você consiga mantê-los durante um tempo, porque se você coloca um hábito muito complexo, você coloca uma meta muito mirabolante, a probabilidade de você largar é grande demais, porque ela te desconforta tanto que é muito difícil você se tornar persistente. Você criar o hábito é muito difícil, mas todo mundo tem medo dos desafios. Vou parar de beber depois do carnaval, vou parar de comer chocolate. Tem a Páscoa. Vou esperar para ser depois da Semana Santa. Em vez de parar de comer o chocolate a partir de amanhã, a partir desse mês eu vou fazer atividade física todos os dias. Se você começar com meia hora dando uma volta no quarteirão, você já saiu do zero. Já é válido, entende? Certeza. Porque se você coloca isso, a probabilidade de você abrir mão é muito grande. E eu vejo como que as pessoas querem também no verbal, mas não fazem movimentos. Exato. Não, teve um dia que aconteceu no consultório, era 7 horas da manhã, que eu falei, gente, isso é um retrato mesmo. 7 horas da manhã. A pessoa chegou com os exames. E, gente, não sou médica, não. Pode me falar assim. Dizer, Marcela, não tem jeito. Eu preciso mudar mesmo. Olha aqui o resultado dos meus exames. Vou focar na minha saúde. Não tem jeito. Agora sim, né? Precisou acontecer. Aquilo que a gente já falou. Aí eu falei assim, ok. O que você vai fazer hoje? Isso era 7 horas da manhã. E um detalhe importante, eu estava de salto nesse dia. É um detalhe importante para esse caso. 7 horas da manhã, o que você vai fazer hoje pela sua saúde? A resposta, hoje não tem jeito. Porque hoje eu vou sair daqui, eu vou fazer isso, vou fazer... Cansei na metade da fala dela. Vou fazer isso e aquilo. Eu falei, ok, eu entendi que hoje você não vai ter aquele horário ideal, que é você ir para academia com o personal durante 1 hora para fazer esse movimento. Tudo bem, não precisa do ideal. O que é possível hoje? Falou assim, não, Marcela, não tem jeito. Uma volta no quarteirão. Vou subir escada, ao invés de pegar o elevador. Não, hoje não tem jeito. Eu falei assim, ok, então nós vamos fazer um combinado. Nós vamos fechar a nossa sessão hoje 7h50 e quando der 7h50, nós vamos continuar a nossa sessão na rua. Nós vamos dar as voltas no quarteirão, que derem certo, eu estava de salto, né? Vocês lembram do detalhe. Nós vamos dar as voltas no quarteirão até chegar 8 horas para eu te liberar, combinado? Aí ela olhou para mim e falou assim, olha aqui, eu não tô com a roupa pronta pra ir. Aí eu falei com ela, eu falei assim...
Você fala que você quer, mas na verdade é bom tá do jeito que tá, é mais cômodo tá do jeito que tá. Por quê, gente? Porque eu não preciso me mobilizar. É mais cômodo manter esse lugar. E a gente chama zona de conforto, que eu acho que não é nada confortável, porque me mantém no ruim. Falei, você quer viver uma vida ruim? Porque isso é uma vida ruim. Você tá me mostrando aqui, ó. Mas eu preciso que o outro conceito que se eu também não mobilize. entendo. Não, a zona do conforto. Não entendo isso. Porque eu tô doido pra chegar nela. Sabe? Porque eu imagino que seja um lugar de paz. Bom, cheguei. Posso agora dar uma relaxada aqui. Não. Sabe o que é a zona de conforto, Felipe? É o lugar familiar. O que acontece, gente? Muitas vezes isso é difícil de entender porque não é lógico. Mas se a gente veio de relações, por exemplo, no relacionamento conjugal, isso acontece muito. O que são esquemas? Eu trabalho com a terapia do esquema. Esquemas são padrões estáveis e duradouros, cognitivos, de pensamento, de comportamento, que são formados numa idade que a gente não tem toda a nossa cognição formada, nossa maturidade, né, cerebral mesmo. Então, lá, de pequenininho, na infância e na adolescência, a forma com que a gente enxerga a relação do ambiente ao nosso redor vai fazendo com que a gente absorva como uma esponja, porque a gente não tem filtros, né, muito complexos, fazendo com que a gente absorva como esponja certos conceitos de vida, crenças. Crenças sobre a gente mesmo, crenças de identidade, crenças de relacionamento. Então, muitas pessoas crescem com crenças que a gente chama de disfuncionais, de esquemas desadaptativos, que a gente busca o que é familiar, ou seja, muitas vezes nós continuamos buscando o caos que era na nossa relação de origem, na nossa família de origem. A gente busca a tensão, a gente busca a insegurança, a gente busca o abandono. Por quê? Porque é o que é conhecido. E o nosso cérebro, ele já tem registros, né? Registros, eu falo que várias coisas que nós já vivemos ficam registradas nas nossas memórias celulares. Então, a zona de conforto eu vejo que é o quê? É aquilo que já é familiar para o cérebro, que não demanda gasto de energia, que não demanda novas conexões neurais, que dá trabalho, entende? Então, muitas vezes, nós vamos buscar relacionamentos o quê? Que repetem aquilo que nós vimos e que conscientemente a gente fala o quê? Eu não quero ser desse jeito. Eu não quero educar os meus filhos desse jeito porque comigo foi assim e eu não gosto do jeito que foi, eu não acredito. E quando a gente percebe, a gente está fazendo o quê? A mesma coisa. A mesma coisa, familiar para o nosso cérebro. Então, entende a zona de conforto? A zona de conforto é esse lugar familiar que vai me levar muitas vezes para o caos, vai me levar às vezes para a dor, porque é um lugar conhecido. Tem uma frase que eu falo que ela mexe comigo também, que é assim: por mais que os nossos esquemas, esses padrões, sejam destrutivos, são eles que nos mostram um cheirinho de casa. Sabe assim, a gente vai para aquilo que é ruim, por quê? Porque é familiar. É como se assim, não, esse lugar é conhecido. E o lugar de fazer o movimento, de buscar uma relação diferente, com essa intencionalidade, não é conhecido, demanda muito esforço. Então, a gente precisa querer muito. Que loucura. Quase foi adestrado, né, assim, digamos. Eu falo que um relacionamento a gente precisa cuidar para o casal, mas depois que a gente tem filhos, isso se torna ainda mais importante, porque nós vamos refletir. E assim, pensando, aí, voltando à questão dos casais, assim, quando o pessoal fala assim de, preciso dar uma apimentada na relação, preciso criar um fato novo, alguma coisa nova. É mais ou menos na ideia de quebrar esse padrão, essa repetição? O que seria Eu acho essa que isso necessidade? é mais na ideia da gente sair da rotina que às vezes é tão avassaladora, né? E sabe uma coisa que eu acho interessante? Que é uma estratégia aí tão simples, mas que dá certo. O casal tem um grupo só para o casal. Marcela, para que um grupo do casal se a gente pode conversar diretamente no WhatsApp? Não. É um grupo que a gente não fala sobre compra de casa, que a gente não fala sobre trabalho, que a gente não fala, passa no açougue para buscar tal coisa, faltou isso aqui. É um grupo só para a gente alimentar a nossa relação. Desde... passando só para lembrar de você, até hoje à noite tem, sabe? Aquilo assim que a gente coloca só para a gente alimentar essa relação do casal, porque se a gente não faz isso, uma apimentada, uma intensificada, intencionalmente, nós vamos ser consumidos. Me aguarde. Aguarde. Faz o grupo. O nome do meu grupo é bonitinho, sabe? É só nós dois, só
love, mas nem sempre tem só coisa fofinha. Né? Adorei Porque a faz dica. parte. Exatamente. Faz parte da relação. Eu já tinha visto esse povo de internet fazendo algo semelhante, mas e você falando isso até faz muito mais sentido. Mas na intenção contrária. Tipo assim, era um grupo onde você Ah. desaguava reclamações. Exatamente. Eu vi isso. Mas aí existia uma regra no grupo. Tipo assim, não se pode responder. Não se pode retrucar. Tipo assim, estou bravo com alguma coisa. É. Exemplo prático. Acordei hoje, a Thalita tinha desconectado o meu computador da tomada. E aí eu vou precisar sair daqui para ir para um outro trabalho com o computador. E o computador tá sem bateria. Falei, poxa, Thalita, precisava. Quase não teve gravação do podcast. Eu não precisava desligar justamente a tomada do computador. Podia ter usado outra tomada. Então, assim, a questão seria essa. Mandava no grupo, mas não para esperar uma resposta, um retorno. Mas só para desaguar aquele negócio, sabe? Eu acredito que se você manda as reclamações, a gente deixa registrada essas reclamações. E vai ficar ali. E vai ficar ali, ó. alimentando. É melhor você registrar As coisas boas. as né? coisas Com boas. certeza. E olha só, Felipe, isso é tão interessante, né? Porque no dia a dia, quem é a pessoa que tende a mais te irritar no dia a dia? Não, espero que não. Ah, Espero que não seja eu. eu esperava que ele fosse falar você também. Nossa Senhora. Não, sabe por quê, gente? Porque são pessoas que a gente convive muito. Então, Sim. nós vamos trocar ali o tempo inteiro. Então, pode ser que o outro me irrite grandemente porque o outro tá com a intenção de me irritar. Não, é porque eu estou irritada com alguma coisa. E quem que é a minha mira? Quem eu tenho mais intimidade? Para Mais quem que fácil, nós vamos sim. despejar as reclamações? Com quem a gente tem mais intimidade. Por quê? Porque é como se fosse o nosso incondicional. Vai falar isso para um amigo, vai falar isso para o seu chefe, vai falar isso para um colega. Às vezes não tem essa relação segura, sabe? Que tem Aham. ali, que vai continuar ali apesar de. Uhum. Só que é muito importante a gente entender que não é incondicional. As nossas relações são condicionais, elas precisam ser alimentadas, são de reciprocidade. E eu não acredito que nada no relacionamento conjugal acontece do nada. Porque às vezes eu escuto isso de muitos casais. Do nada a nossa relação ficou ruim. Não tem como ser do nada. Do nada, ele acordou e falou assim: não quero mais essa relação. Não existe do nada no relacionamento. Pode ser que eu estava Uhum. fechada demais, cega demais nessa relação e não percebi os sinais. Mas os sinais estão ali e eles são dados diariamente. Quando você para de desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Que você para de dar um beijo nos encontros. Quando você para do toque. Gente, mulher principalmente. O sexo para mulher, ele é diferente para o homem, até pelos níveis de testosterona que nós Uhum. temos no corpo. Então, a mulher, se quer alguma coisa hoje à noite, você já começa no bom dia. Entende? Você alimenta durante o dia. Tem pesquisas que mostram a quantidade de vezes que o homem pensa em sexo no dia e que a mulher pensa. E quando eu olho para a pesquisa, eu falo assim: onde que esse homem tá com a cabeça? Que hora que dá tempo de pensar nesse tanto de vezes em sexo, enquanto a gente pensa Exatamente. quase zero. Então, essas diferenças que fazem parte do nosso corpo, da nossa fisiologia, elas precisam ser trabalhadas onde? No relacionamento, no toque, no carinho, nas palavras de afirmação, envolvendo a linguagem que faz sentido para cada um. O que é uma relação saudável? Aquela relação que cada um se sente amado e pertencente, né? Sim. Essa relação. Você falou isso aí do começo do Bom Dia. Eu lembrei de um casal que eu atendi semana passada. Atender casal é muito interessante, né? Que aí marca o horário, um horário depois do outro, eles sempre entram juntos. E sempre vira uma DR. Uhum. Aí a esposa, o marido tá assim: ah, doutora, ela não quer namorar à noite comigo. Aí ela tá assim: eu vou namorar com você como? A gente trabalha junto, você me xinga o dia todo. Você nem olha na minha cara. Olha o tema voltando do trabalho, do casal trabalhando junto. Olha aí, ó. Você nem olha na minha cara. Aí, uma das Me outras xingou pessoas. e chegar à noite querendo namorar? Eu não quero, não. Aí ele, nem sabia disso. Não tinha parado de pensar. Eu falei, olha, o senhor tá precisando melhorar o bom dia, hein?
É isso. Entende? Não tem jeito de colocar no meu potinho o dia inteiro indiferença, xingo, e à noite eu estar disponível para essa relação. E aí eu falo dos dois lados. O homem, invista nisso desde o bom dia de manhã, uma mensagem. Qual que é a linguagem de amor? É palavras? Então, invista nas palavras, invista no toque quando encontra, prepara um ambiente para isso. E mulheres, nós precisamos intencionalmente buscar pensar em sexo. Ah, como que faz isso? Você pensou em torta de framboesa hoje, Thalita? Não, né? Tem uma amiga que fala sobre isso. Gente, quem pensou em torta de framboesa hoje? Ah, agora, quando a gente começa a pensar em torta de framboesa, começa a dar vontade de comer a torta de framboesa. Por quê? Porque eu parei para pensar nisso. Então, se eu não coloco isso como um pensamento no dia, intencionalmente, dificilmente eu vou estar disponível no final do dia com o desejo. Sim. Né? E aí, quando eu falo, né, do agendar, falo, não, Marcela, mas não fica algo mecânico? Eu falo, talvez no início sim. Ah, porque hoje é o dia e precisa fazer? Ah, tá, no início vai ficar. Mas depois a gente também se permite sentir prazer. Porque se não é pela via da intencionalidade, esperar o desejo pode ser que a gente se distancie um do outro. É o mesmo que a gente É. comentou antes sobre atividade física, Sim. né, questão profissional, não é... E aí agora eu até entendo melhor essa questão de se marcar o dia para criar a rotina. Para criar rotina, já pensar. É o que eu falei com vocês da refeição lá em casa, né? Sim. Toda terça-feira é o nosso dia, que eu faço a janta lá em casa, que a gente estuda a Bíblia e que as meninas participam, o Diogo participa, todo mundo desse momento familiar. Aí eu recebo, né? Eu já fiz uma assinatura de flores, eu recebo o buquezinho lá em casa para preparar um ambiente para isso. A gente faz mesa posta. Na terça-feira, gente, fazer comida é algo que me desconforta. Por quê? Porque eu saí da crença que eu sou ruim na cozinha, que eu não dou conta, pelo amor de Deus, que mexida é essa de ter que fazer comida. Essa era a minha crença. Para qual crença? Gente, o Diogo me falou esses dias, Marcela, você tá ousada demais. Eu tô passando receita para os outros na rua. Por quê? Com intencionalidade. Eu entendi que isso era importante para o meu ambiente familiar, importante estar à mesa com as meninas, ter um momento de oração em família. E quando eu comecei a fazer isso, o que acontece? Terça-feira, quando eu acordo, eu já penso, meu Deus do céu, o que eu vou fazer hoje de comida? Então, se eu tenho isso na agenda, isso vai me fazer pensar sobre. Aí eu penso, o que eu vou fazer? Uma coisa fácil, receita. Quem será que pode passar receita hoje? Vou pensar por quê? Porque está na agenda. Com sexo não é diferente. Adorei. E você falou uma coisa que até me remete, nós estamos quase com o tempo morrendo aqui, mas, né, obviamente... Vamos aproveitar essa consulta. Obviamente a Marcela vai voltar. Não, mas é uma coisa assim que a gente tem muito engaiado, vai ser tema para outro podcast, que é sobre essa questão da crença limitante. Você falou assim, né, eu cresci já falando, eu sou ruim na cozinha. Né? Obviamente ninguém vai ser bom até ser ruim durante tantas vezes ou tanto tempo e passar a ser bom. A Thalita tem um pouco disso. Ela fala que ela é péssima na cozinha. Péssima na cozinha. Só que eu nunca vi fazer bolo e, por exemplo, torta de maçã, sabe? Que doce que eu adoro, que é trem. Não, eu nunca comi melhor. Nunca comi melhor. Pra fazer doce. Mas toda vez que ela se dispõe a fazer, não sei fazer esse negócio, vai ficar ruim. Crença. Aí ela come e ficou doce demais. Enquanto eu, a Luísa e a Helena, numa sentada no café, acabou o bolo inteiro. A crença é algo, gente... Impressionante. É muito difícil lidar com isso. Maravilhoso de trabalhar. A crença, eu falo assim, por onde que a gente começa? Pela crença. Porque eu sou ruim até qual momento? Até eu tentar... até eu repetir e entender que eu posso ser diferente. Mas essas crenças disfuncionais, né? Crenças disfuncionais em relação à identidade, elas vêm muito do que nós recebemos na nossa vida, né? Desde lá atrás, no nosso potinho. Então, a gente cresce acreditando... Eu vejo crianças que crescem acreditando que são difíceis, que não fazem nada direito, que são preguiçosas, que são bagunceiras. Que não conseguem emagrecer. Que não conseguem. Olha o que a gente faz. A gente pega um comportamento e atribui uma crença, uma verdade. A gente fala assim, nossa, menino, você deixou tudo desarrumado, você é muito desorganizado. Olha aqui, tudo que eu peço você não faz, você é muito preguiçoso. Enquanto, na verdade, para fortalecer crenças de identidade saudáveis,
A gente deveria fazer o contrário. Filho, você é tão organizado, eu tenho certeza que você consegue colocar tudo no lugar. Você é tão boa na cozinha, tenho certeza que hoje sua torta vai ficar maravilhosa. Mas eu falo que os nossos pais também não foram preparados para isso, não tinham conhecimento. Exatamente. E muitas vezes, gente, na maior parte das vezes eu entendo, deram o melhor que eles conseguiram naquele momento, por tudo que eles tinham, por todos os recursos que eles tinham. Mas hoje, tendo acesso a essas informações, é responsabilidade nossa fazer diferente. Não adianta acreditar que o outro vai fazer isso por mim. Isso sou eu. Eu preciso me tornar, até como empreendedora, protagonista da minha vida. Empreender na minha vida como um todo, nos meus pilares, que são importantes, né? E diminuir a expectativa em relação ao outro, nesse sentido, né? Uau. Né? Eu tô assim, ó, impactada. Bom, gente, nós estamos chegando no limite do nosso tempo aqui. Queria agradecer de novo a Marcela. Nós já vamos colocar na agenda aqui quando é que você volta. Achei que fosse o sexo. Não, e nós vamos... Não, agora... Nossa, nós estamos apertados, porque assim, nosso calendário, viu, meu bem? Ó, tá assim, ó. E só voltando, gente, para vocês, né, que não conhecem e tal, pra você ver a questão da intencionalidade, Marcela nem em Belo Horizonte mora. Ela mora em Divinópolis, um grande polo industrial mineiro e de pão de queijo também. E nosso podcast ele comumente é gravado à noite, às 20 horas. E quando a gente convidou a Marcela, nossa, vai ser um prazer, eu vou. Eu posso ir no domingo, ficar na casa de não sei quem, a gente faz de noite, e eu saio daí, pego o ônibus, vou para Divinópolis. Não, pera, calma. Acho que a gente consegue passar para 8 horas da manhã e não ficar uma coisa tão pesada para o nosso convidado, né? Então, essa questão da intencionalidade você vê, a pessoa se dispõe a vir como convidada. Mudar toda a rotina dela. Dar essa aula aqui para todos nós, sendo que ela ia passar um perrengue para fazer isso. Então, assim, muito obrigado, Marcela. A gente vai repetir, nós vamos fazer outros momentos aí. Marcela também é super ativa nas redes sociais. Passa aí como é que o pessoal te chama, Marcela. Gente, agradeço vocês por isso. Sempre que é um assunto que eu gosto mesmo, que eu falo, esse é um propósito mesmo, uma missão. Eu quero ver famílias felizes, eu quero ver casais saudáveis e crianças felizes, né? Que é o meu objetivo principal. Minha rede social é marcelalinhares.ss. Agradeço vocês pela confiança e estou disponível, viu? Eu volto. Foi ótimo. Uma grande inspiração. Ó, uma lembrancinha do nosso patrocinador, tá? Esse aqui que tá pagando. E que tá pagando as minhas blusinhas. Aí, ó, gente, recebo com todo carinho, adoro. Obrigada, Foi um prazer, gente. Esse episódio aqui eu já vou falar com minhas amigas. Imperdível. Obrigada. Muito obrigado pela audiência de todos. Compartilhem, curtem, comentem e nos vemos nos próximos. Até mais, pessoal. Tchauzinho.